Muito boa noite a todos. Arranca hoje na SIC a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 18 de maio. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos, do PS, e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Temos 30 minutos e ditou o sorteio que começa o secretário-geral do PS e termine a coordenadora do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Mariana Mortágua. Boa noite, Pedro Nuno Santos. Com Donald Trump a rasgar alianças, a impor tarifas pesadas sobre a Europa e o resto do mundo, a ordem económica mundial pode estar, segundo muitos, à beira do colapso. E, ao mesmo tempo, a Europa está a preparar-se para fazer um esforço sem precedentes no investimento em defesa, a somar aos compromissos já assumidos no âmbito da NATO. Ora, no seu programa, apresentado no sábado, assume que Portugal terá de aumentar a despesa em defesa, mas não inclui nas contas, por ser excepcional e imprevisível. O que lhe pergunto e que as pessoas também certamente querem saber é até que ponto é que consegue garantir aos portugueses que este investimento em defesa não vai afetar as despesas sociais. Bom, antes de mais, muito boa noite. Não, para um governo do Partido Socialista é impensável que o investimento na defesa ponha em causa o nosso Estado Social, o nosso Serviço Nacional de Saúde, o nosso sistema público de pensões, a nossa escola pública. E, portanto, isso é um dado. Obviamente que o aumento da despesa com defesa tem consequências e é por isso que nós devemos pugnar no espaço europeu para que haja mutualização da dívida e seja financiada através da dívida europeia. Acho que essa é a melhor forma de nós não pormos em causa os Estados sociais dos Estados nacionais da União Europeia e pôr em risco também a própria democracia, abrindo espaço ao crescimento de projetos populistas. E, portanto, a União Europeia, desde a pandemia, que foi percebendo a sua dependência. A dependência face a matérias-primas e produtos manufaturados de outros pontos do globo, a dependência energética e agora a dependência da defesa do quadro da Aliança Atlântica. Ora, obviamente, para nós diminuirmos esta dependência, para além da necessidade de industrializarmos a economia europeia, nós precisamos de ter maior autonomia do ponto de vista da defesa. Isso implica investimento em defesa, que nós podemos e devemos aproveitar também para modernizarmos e industrializarmos a nossa própria economia. Qual é a meta que Portugal está disposto a aceitar, nomeadamente na Cimeira de junho, em Haia? Nós ainda estamos longe dos 2%. E por isso nós temos também de ser francos com os nossos parceiros europeus. E julgo que é do interesse de todos os Estados-membros da União Europeia que o aumento da despesa com defesa não ponha em causa o Estado Social. E por isso, um governo liderado por nós não se coloca à margem do esforço europeu para aumentar a despesa em defesa, mas vai fazer tudo para que esse aumento seja progressivo, não ponha em causa o Estado Social e possa haver assunção de responsabilidades a nível europeu. Mariana Mortágua, tem a mesma visão? Considera que um investimento em defesa como aquele que está previsto e eventualmente venha a aumentar não porá em causa o Estado Social? Dificilmente. Acho que... Boa noite, antes de mais. Acho que se há dinheiro e tem de haver, ele tem de ir para os serviços públicos. Falta muito dinheiro na saúde, falta certamente muito dinheiro na habitação e se queremos proteger as democracias é aí que temos de gastar o dinheiro. Podemos discutir sobre segurança e soberania e acho que esse é um debate importante. Segurança e soberania na nossa infraestrutura energética, segurança e soberania nos nossos aeroportos, segurança e soberania na nossa infraestrutura digital, na forma como temos ou não temos autonomia tecnológica. Outra coisa é investir em armas, comprar mais armas. E é precisamente para aqui que a União Europeia se encaminha, com mais 800 milhões de investimento, desviados uma parte deles, mais a Alemanha que quer outros tantos, desviados uma parte deles dos fundos de coesão. E aquilo que é preciso dizer, e é preciso dizer a verdade, é que a União Europeia não precisa de mais armas, nem para se defender, nem para apoiar a Ucrânia. A União Europeia tem 3 vezes o orçamento da Rússia, a União Europeia tem... é exportadora de armas. A França é o segundo maior exportador de armas do mundo. A Alemanha, com o governo socialista, fornece 1/3 das armas que Israel está a utilizar no genocídio da Palestina. A Europa tem mais soldados no ativo que os Estados Unidos da América e gasta Portugal, em percentagem do PIB, mais do que gasta a Espanha ou a Itália. É mentira que nós precisemos de gastar mais dinheiro em armas. É propaganda. É mentira que a Europa esteja e que Portugal esteja no risco iminente de ser invadida. É uma propaganda que está a desviar recursos que nós precisamos não só para a saúde, não só para a educação, mas também para as alterações climáticas. Os 800 milhões que a União Europeia quer gastar e que os partidos criticamente aceitam em mais armas
eram para combater as alterações climáticas, que são a emergência dos nossos A tempos. Europa não precisa deste investimento? Eu percebo a posição do Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não corre o risco de assumir responsabilidades governativas. E nós, no quadro da União Europeia, temos responsabilidades perante os nossos parceiros. E, obviamente, que foi identificado por todos a necessidade da União Europeia ser mais autónoma e depender menos dos Estados Unidos para a sua defesa. Ora, isso implica investimento e, obviamente, com o Partido Socialista no poder e comigo a Primeiro-Ministro, era impensável que Portugal se colocasse à margem de um esforço que deve ser europeu. O PS já tinha manifestado disponibilidade para dialogar com o Governo sobre o aumento dos gastos na defesa antes das eleições legislativas. Deixe-me só perguntar-lhe, para ficar claro, se esse diálogo já começou ou não. Existiu um determinado momento, quando o Primeiro-Ministro quis antecipar a meta dos 2%, teve um contacto comigo e teve o apoio imediato da minha parte para nós podermos assumir o compromisso de antecipar a meta dos 2%. E se 2% não chegar para defender a Ucrânia e para defender a Europa? Quer dizer, nós aí já estamos a entrar num debate que é extemporâneo. Quer dizer, porque neste momento nós não ainda é tão estamos... extemporâneo assim, porque temos ouvido números de passar de 2% para 3% ou para 3,5%. Mas não há números ainda em cima da mesa em negociação concreta, não é? E nós ainda estamos longe dos 2%. E, portanto, não tem um plano B no caso de haver outros números? Não, nós temos de participar nas negociações e depois, no quadro das negociações, vermos a melhor maneira de corresponder àquilo que é o esforço europeu. Agora, não vamos antecipar uma negociação que ainda não se iniciou. Falava que a Mariana Mortágua não tem, enfim, uma posição de poder assumir um cargo de governo, mas coloquemo-la nessa posição, Mariana. Imagino que seria a Mariana, enquanto Primeira-Ministra, a sentar-se em junho, em Haia, na cimeira da NATO, onde se poderá decidir esse aumento, ou num Conselho Europeu, com a União Europeia a incentivar um maior investimento. O que é que a Mariana faria? Diria que não gastamos mais em armas. Nem nós, nem a União Europeia. A União Europeia tem que parar de exportar armas em vez de investir mais em armas. Quem acha que construir armas e criar mais armas é um projeto futuro é porque quer mandar os filhos para a guerra. Fragilizando a posição mais de armas, Portugal? A União Europeia, a ideia de que a União Europeia não tem meios para se defender e está em defesa é uma ideia falsa, errada. A União Europeia tem as armas, tem os meios, tem um orçamento, tem os soldados e pode ter uma cooperação para, obviamente, organizar a sua segurança, os seus armamentos, e nada disso está em causa. O Pedro Nuno Santos dizia que tem compromissos no quadro da União Europeia. São compromissos, na verdade, no quadro da NATO. NATO, que é dirigida por um rei louco. E da União Europeia os investimentos que são feitos no quadro... Nós estamos aqui a falar de uma discussão europeia. Deixa-me terminar. Os investimentos que são feitos no quadro da NATO são armas a serem geridas por um general de um rei louco. Porque as regras da NATO dizem que quem gere e coordena os armamentos europeus é um general norte-americano. Não é um aliado. Deixou de ser um aliado, digo eu, e diz toda a gente. Aliás, estamos numa plena guerra comercial. Podemos também falar sobre ela e sobre a incapacidade da União Europeia para responder e do governo português para responder. Irresponsabilidade é dizer a alguém que nós temos que gastar mais em armas, que construir mais armas, que criar mais armas e que pomos em causa o dinheiro para combater as alterações climáticas e apresentar essa como uma posição responsável. É a pedagogia do realismo que nos vai fazer levar e vai nos fazer entrar numa corrida para a guerra e que nos vai desviar daquilo que é realmente importante, que são as alterações climáticas. Repito final para Pedro Nuno Santos para saltarmos o tema. Não há nenhuma corrida para a guerra. A União Europeia precisa defender a sua democracia. E a democracia defende-se também, obviamente, com força política, e a força política é tanto maior quanto for também a força militar. E, obviamente, que a União Europeia, no quadro de um mundo dependente, em que a União Europeia tem estado dependente da NATO para a sua defesa, obviamente que investir na defesa é essencial para preservarmos a União Europeia tal como a conhecemos. E, portanto, deve haver uma preocupação, obviamente, em fazermos investimento ao mesmo tempo que defendemos o Estado Social. Isso não é impossível. Há muitas formas de o fazer, uma delas é a emissão de dívida europeia. Além deste aumento de despesa em defesa, temos uma situação internacional que aponta para um forte abrandamento económico, fala-se nomeadamente até em recessão. As propostas do Bloco de Esquerda baseiam-se num cenário de crescimento e de aumento da receita, mas se vier aí uma recessão como a de 2008, ou pior, Mariana Mortágua, da parte do Bloco, quais seriam as prioridades que teriam de cair para fazer face a esse momento? Certamente não é criar mais armas, porque não é assim que se defende a democracia e a União Europeia tem um armamento mas entre mais as vossas principais apostas e bandeiras? Há várias coisas... É uma ideia muito romântica das relações internacionais. Não corresponde à realidade do mundo em que vivemos. Eu não quero retomar esse debate, mas descredibilizar sistematicamente os princípios
da esquerda, as propostas da esquerda contra investimento em armamento e para investir no Estado Social, contra a propaganda e a mentira de mais e mais armamento, não dá um bom contributo, nem é responsável. A União Europeia tem um orçamento suficiente, tem 3 vezes o orçamento da Rússia, tem como se defender da Rússia, claro, porque há uma propaganda e um lobby da indústria do armamento no qual a União Europeia põe todas as suas esperanças para conseguir recuperar uma economia que foi esmagada pelas políticas de austeridade. E essas diferenças já ficaram claras, defendidas Mariana, pela política do realismo. Falemos do momento de incerteza e do que pode estar para vir. Para já, acho que é de notar o facto de tanto a Comissão Europeia como o próprio Governo estarem atarantados. Não fazem ideia do que é que vão fazer, precisamente porque sempre contaram com o realismo das coisas como elas são. E, portanto, não sabem o que fazer perante este ataque sem precedentes de Trump, das tarifas, que faz porque pode, é uma jogada de poder para esmagar os outros países. Mas isso já percebemos. O que é que o Bloco de Esquerda faria se fosse governo? E que tem que ser respondida desde já. Para já é preciso saber qual é a resposta tarifária a Trump. Não pode ser uma resposta generalizada, porque isso aumenta os preços e tende a aumentar a inflação, mas pode ser dirigida a setores que vão ter ao eleitorado de Trump e setores importantes de exportações. Em segundo lugar, é preciso pensar quais são as exportações que podem ser substituídas. Indústria farmacêutica. Nós exportamos, mas também importamos dos Estados Unidos. E pode haver uma substituição de importações. É preciso apoiar a tesouraria das empresas que, no curto prazo, possam ter um impacto das tarifas norte-americanas, assumindo que é um impacto temporário. E é preciso, obviamente, ter industrialização. E aqui entramos na conversa e no discurso e na estratégia sobre a soberania e que instrumentos é que nós precisamos para industrializar o país. A soberania depende também da nossa capacidade de defesa. A defesa da soberania. Eu tenho muita dificuldade em discutir soberania com quem acha que é inevitável termos todo o nosso sistema elétrico nas mãos de um Estado estrangeiro. E, portanto, acho que essa discussão acaba nesse momento. Deixe-me recentrar o debate, Mariana Mortágua, até porque há pouco falávamos desta questão muito importante. Todos nós nos lembramos do que aconteceu com a grande crise financeira, com a perspectiva de uma nova recessão. Pedro Nuno Santos, o senhor apresentou o seu programa, apresentou uma série de medidas. O PSD veio criticá-lo de que esta era uma receita para o desastre. Algumas daquelas medidas que elencou no sábado ficarão comprometidas se a situação económica mundial se alterar substancialmente? Eu espero bem que não, e não há razões para isso, até porque o programa que o Partido Socialista apresentou e as medidas que apresentamos têm um valor que é de 1.700 milhões de euros. E é suficientemente prudente, no seu entender? Eu ouvia o PSD e Luís Montenegro criticarem a dimensão das nossas medidas, quando uma só medida do governo da AD ou da AD representa entre 1.500 a 2.000 milhões de euros, que é a redução do IRC. E, portanto, há aqui, de facto, uma diferença muito grande entre nós e a AD. Nós queremos pegar nesta capacidade financeira do Estado e ajudar as famílias, os trabalhadores e os pensionistas, enquanto que a AD quer canalizar este valor para algumas empresas, para uma minoria das empresas. Mas pode garantir que este programa é suficientemente prudente no contexto atual? O que nós precisamos, no que diz respeito ao atual contexto, é ter uma política de proteção da nossa indústria, da nossa economia, que nós não vimos até agora. Aliás, nós vimos o governo do PSOE em Espanha a reagir logo de imediato, e do governo português nós não tivemos uma única palavra, não tivemos um plano, houve reuniões. E, na realidade, nós temos vários setores que vão ser atingidos diretamente e temos setores que vão ser atingidos indiretamente. É o caso da indústria de componentes automóveis. E nós precisamos de uma estratégia, desde logo, para diversificar, e o quanto antes, para diversificar as nossas exportações. E conseguirmos apoiar a nossa indústria a olhar para outros mercados, seja na América do Sul, seja nos países de língua portuguesa ou na Ásia. E nós não vimos até agora a ser apresentada uma estratégia que ajude as nossas empresas que dependem do mercado norte-americano, que é o quarto mercado para as nossas exportações, e olharmos para outros pontos do globo, onde até já temos relações, para onde essas empresas possam vir a exportar. Outros pontos do globo, como assim? A União Europeia tem olhado agora ainda mais para a China? Acha que será um erro? A América do Sul, a África, são países que podem acrescentar mercados aos mercados das nossas empresas. Então posso concluir, ou podemos todos concluir, que neste aspecto da resposta a dar a uma situação económica muito complicada estão alinhados? Mariana? Nós podemos concluir que ambos temos mais a dizer sobre isto que Luís Montenegro disse até agora.
Falemos então da habitação, porque apesar de tudo tem aí uns pontos em comum, mas divergem na forma de lidar com o mercado. Pedro Nuno Santos, porquê é que defende que é melhor tentar corrigir o mercado, nomeadamente na questão das rendas, e não travá-lo, como pretende o Bloco de Esquerda? Bom, antes de mais queria dizer, porque eu via na SIC há pouco que eu não posso falar de habitação, queria dizer-vos que nós, há 5 anos atrás, lançamos o maior programa de construção pública desde o programa de erradicação de barracas, e algumas das inaugurações que Luís Montenegro, de casas de Luís Montenegro e Pinto Luz têm feito, são casas que foram lançadas por nós e por um programa que eu lancei que se chama Primeiro Direito. Ou seja, não aceita a crítica de que a sua gestão da pasta nos 4 anos em que a teve foi um fracasso? O trabalho que eu comecei há 5 anos, que agora está a dar resultados, porque Luís Montenegro ainda há pouco tempo foi entregar casas em Oeiras, Pinto Luz entregou no entroncamento. Se este trabalho que eu iniciei tivesse iniciado 20 anos antes, nós estaríamos em muito melhor situação hoje. E por isso é que não tenho a menor dúvida que o que é central numa estratégia da habitação é nós aumentarmos a oferta, e isso passa pelo Estado assumir parte da sua responsabilidade no aumento da construção pública. Já lá vamos, mas falemos das rendas. Por que é que acha que a abordagem do Bloco de Esquerda a este problema é completamente errada? Há medidas que no papel ou nos discursos soam bem, mas depois têm problemas de aplicação, de aplicabilidade prática. Desde logo, nós não conseguimos garantir que num contexto em que os preços do imobiliário são tão altos que não vai haver retirada de imóveis do mercado de arrendamento para o mercado de venda. E num mercado também de grande informalidade, também não conseguimos facilmente garantir que não vamos ter pagamentos por fora acima do teto. Mas há uma coisa que nós sabemos. A proposta do Bloco de Esquerda e de Mariana Mortágua, se tivesse o sucesso que a Mariana Mortágua apregou-a, há pelo menos um problema que não resolvia, que era o número de casas disponíveis para jovens, para pessoas que estão à procura de casa. Porque a proposta do Bloco de Esquerda não resolve um problema maior que nós temos, que é falta de casas para arrendar ou vender à classe média. Mariana Mortágua? Tem aqui uma proposta para 80 mil casas nos próximos, até ao final da legislatura, mas também tem para as rendas limites, tetos às rendas, limites ao alojamento local, fim de benefícios fiscais. Estas opções podem ou não piorar o problema em vez de o resolver? Ao assustar os investidores? Os investidores estão a piorar o problema. Um dos problemas é a especulação imobiliária. Enquanto as pessoas não conseguem pagar a sua casa, há fundos imobiliários em Portugal com rentabilidades acima dos 2000%. Enquanto o PS e o PSD discutem inaugurações de centenas de casas no âmbito de um programa de construção, são milhares. De milhares, pois. Sejam. Mudam a vida daquelas Pedro, pessoas. Eu queria acabar. E que são muito importantes e que eu apoio, e acho que a construção pública é muito importante. Obrigado. Enquanto discute a inauguração dessas casas, os preços das casas, agora, que as pessoas estão agora a pagar em Portugal, aumentaram 9% em 2024. Ou seja, 4 vezes o que aumentaram na zona euro. A construção tem 2 problemas. Ela não é feita a tempo. O programa Primeiro Direito, que foi aqui mencionado, foi lançado em 2018. Foi lançado com 26 mil casas até 2024. Em setembro de 2024, estavam 1.700 casas no mercado. Entretanto, a meta passou para 2026, depois de 2026 passou para 2030, neste momento já são necessidades de 56 mil casas e nunca... Está a misturar tudo. Não estou a misturar absolutamente nada. 26 mil casas no programa de PRR até ao final de 2026. Absolutamente nada. As metas foram andando para a frente à medida que o tempo ia andando para a frente. O que quer dizer uma coisa, o ritmo da construção, embora a construção pública seja muito importante, o ritmo da construção não é compatível com as necessidades hoje de habitação de quem hoje precisa de uma casa, e é muita gente. Eu escuso de contar aqui as histórias de falta de casa, de ausência de casa, de dramáticas, porque a SIC faz, aliás, um bom trabalho a retratar essa crise da habitação quase todos os dias. Mas o que nós estamos a dizer é que é preciso baixar as rendas. Não é só impedir que elas subam muito, é preciso baixá-las. E a proposta de tetos às rendas, que o Pedro Nuno Santos tanto se esforça por dizer que é impossível. Eu não disse que é impossível. Mais uma vez, não disse que é impossível. Disse que não é a solução para o problema da habitação. É mais uma vez a pedagogia do impossível, dizer que os princípios da esquerda aplicados à habitação são impossíveis. É a proposta que a Holanda, onde o Partido Socialista Holandês defendeu esta medida, tem e está a resultar. Mas noutros países não funcionou, como na Alemanha ou no Canadá. Este modelo
que nós estamos... O meu tempo está a andar muito porque estou a ser muito interrompida. Não é verdade. Ambos estão a ser contabilizados. Este modelo que o Bloco de Esquerda propõe, tetos nas rendas, com base num sistema de pontos, calculado automaticamente, com base nas características da casa, da eficiência energética, da localização, do tamanho, é exatamente o modelo que está em vigor em Amsterdão. É um modelo que resulta. Por alguma razão, os preços na zona euro subiram muito menos, 4 vezes menos que os preços em Portugal, porque há mecanismos para regular estas rendas. Se resulta em Amsterdão, se o Partido Socialista, na Holanda, como um país, se o Partido Socialista na Holanda defende e vota a favor desta medida, depois o Partido Socialista em Portugal diz-nos isso não é possível e, portanto, as pessoas vão ter que viver com os preços das casas a subir ou sem casa. Nós tivemos um problema nos últimos meses, porque já há algum tempo que os preços da habitação vinham a cair até ao primeiro trimestre de 2024. O Governo adotou um conjunto de medidas que aparentemente são bondosas, mas como não foram a isenção do IMT ou do imposto de selo, que nós não queremos reverter, mas que, como não foram acompanhadas de investimento no lado da oferta, colocaram um problema grave sobre depressão e os preços aceleraram. E aceleraram de tal forma que comeram totalmente o benefício do IMT, do imposto de selo. E, portanto, na realidade, nós temos mesmo que aumentar a construção e é por isso que nós precisamos de um fluxo de financiamento contínuo para financiar a construção de casas. Para quê? Para que depois as autarquias possam construir casas para venda a preços controlados já às pessoas da classe média ou renda num regime de renda resolúvel em que as pessoas vão pagando renda ao longo de uns anos e ao final desse período podendo pagar um valor residual e adquirem a casa. Esta é a forma mais eficaz e, na realidade, o país hoje... É aí que entram também os dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Para aplicar quanto, para criar quantas casas, em quanto tempo? Para financiarmos, nós não queremos dar-lhe um valor, até porque o custo de construção vai variando, mas aquilo que dizemos é que os dividendos da Caixa Geral de Depósitos que forem sendo distribuídos ao acionista-Estado, 2024 estamos a falar de 800 milhões de euros. Se nós continuarmos a ter algumas centenas de milhões de euros por ano, podemos financiar muita construção para a classe média, não apenas para a população mais carenciada. E Portugal hoje constrói muito pouco. Já construiu mais de 100 mil casas. É possível nós construirmos mais e construirmos mais rápido. O Bloco de Esquerda não tem verdadeiramente uma solução para aumentar o parque. A única preocupação do Bloco de Esquerda é com os preços, mas na realidade pode trazer efeitos perversos mais graves, como a retirada de algumas casas do mercado de arrendamento. Eu aproveito, aliás, para contestar esta ideia. Primeiro, a construção isso aconteceu não países. é aconteceu no Canadá, por exemplo. É uma solução a longo prazo, não é uma solução agora. Dizer que... Eu tenho que conseguir... Vamos concluir este tema, por favor. Dizer que se conta com a construção para baixar o preço das casas é o mesmo que dizer às pessoas que hoje não conseguem pagar uma casa porque ela custa mais que o salário, desistam, porque não vão conseguir. E nós temos de dar uma resposta hoje às pessoas, uma resposta que na Holanda funciona. Tetos nas rendas. Diz-me que foge para a informalidade. Como é que se faz o subsídio à renda? Também foge para a informalidade. E nós aprovámos uma lei no Parlamento para dizer que os estudantes que não conseguiam aceder ao subsídio à renda podiam denunciar o seu senhorio e ter acesso ao subsídio à renda. E o PS votou a favor. Aliás, o PS tem no seu programa medidas para combater as casas informais, precisamente dizendo se o inquilino tiver o poder de, denunciando o seu contrato ilegal, de poder ter um contrato de 5 anos, dando-lhe essa segurança, o inquilino tem o incentivo para fazer essa denúncia. E se souber que em todo o lado as rendas têm tetos máximos, razoáveis, anti-especulativos, tem interesse em fazê-lo e não há o poder da especulação. Vai-me dizer que as casas ficam vazias. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém deixe uma casa vazia porque só pode cobrar 600 em vez de 1.500. Vai-me dizer que vão para a informalidade. Pode-se combater a informalidade. Vai-me dizer que vão para o alojamento local. Pode-se combater o alojamento local, o Partido Socialista tem propostas para isso. E, portanto, não há nenhuma razão para que não faça aqui aquilo que se faz na Holanda. Repique final para fechar o tema. A Mariana tem aqui um ponto e que tem a ver com o tempo, a transição até nós termos um parque público com dimensão. Estamos à espera há 8 anos. Eu acho que a solução do Bloco de Esquerda é errada. A nossa solução é financiar, é apoiar o arrendamento, com o apoio extraordinário ao arrendamento que nós criamos, e o Porta 65, arrendamento jovem. Aliás, deixe-me dar esta notícia. Este governo, o Iru demorava 2 meses a responder no que diz respeito ao Porta 65. Com este governo passou a demorar 7 meses. Hoje, ao dia de hoje, há muitos jovens portugueses que estão finalmente a receber os apoios de setembro de uma só vez. Foi preciso haver umas eleições para que o governo da AD
se conseguisse finalmente pagar o apoio ao arrendamento de jovens que estavam à espera desde setembro para receber o apoio ao arrendamento. Portanto, sem tabelar rendas de má memória para muitos portugueses. Não. Sem tabelar rendas. Vale a pena usar esse Deixa-me argumento. terminar. Só que aí a Lusa, acho que não temos que Mariana, chegar deixa-me aí. terminar. Sem tabelar rendas, aquilo que nós podemos fazer para diminuir os custos das famílias no acesso ao arrendamento é com o apoio à renda e com o Porta 65 Arrendamento Jovem, que nós queremos reforçar e alargar. E temos pôr os contribuintes a pagar subsídios, todos os contribuintes, inclusive os mais pobres, a pagar subsídios à renda, que são subsídios a preços especulativos, é a resposta do Mariana, Partido Socialista que me diz que medidas de esquerda que foram possíveis noutros países, que respeitam os princípios da esquerda constitucionais de acesso à habitação, são impossíveis. Noutros países trouxe problemas, diminuiu o estoque em arrendamento. Não é verdade, está a resultar noutros países. Vamos deixar essa verificação de factos para depois. Temos 5 minutos até ao final. Mariana Mortágua foi muito crítica recentemente em relação a Pedro Nuno Santos por causa da posição que ele assumiu em relação à área da imigração. Ele foi acusado pelo Bloco, também até dentro do PS, de ceder ao discurso da direita e assumiu uma posição que considera que é mais próxima do governo. O Bloco de Esquerda continua a defender a manifestação de interesse, mesmo depois do sistema ter entrado em colapso, com centenas de milhares de pessoas à espera, denúncias de abusos, de máfias, de situações em que estavam a explorar esse vazio. Porquê recuperar este mecanismo e como evitar o caos? Porque não cedemos a um princípio básico. Quem está em Portugal deve poder regularizar-se e é assim que integramos as pessoas. E não cedemos a esse princípio. Nós falámos muito sobre princípios neste debate, sobre o princípio da esquerda, a forma como a esquerda resolve a crise da habitação, a forma como a esquerda redistribui riqueza, taxa as grandes fortunas. E este também é um princípio do qual não abdicamos. E o PS está a atrair a esquerda? O PS está a abdicar desse princípio. Está a abdicar desse princípio em nome de um outro. A manifestação de interesse, que foi uma lei que o PS fez, está correta. Que é dizer, quem está em Portugal tem que encontrar um mecanismo de regularização. Perguntam-me, funcionou bem? Não. A AIMA funcionou bem? Foi um desastre. Foi um desastre administrativo. Mas o princípio e a lei está correta. Porque a ideia que nós vamos ter uma via verde em que as empresas vão buscar só aqueles imigrantes que precisam, e a prova que precisamos é que 100 mil, pelo menos, para a construção virão, é que ao lado dessa via verde há uma via amarela, que são intermediários e angariadores privados que fazem entrar pela porta do cavalo aquilo que não entra pela porta da regularização, e há uma linha vermelha que são as máfias, porque as pessoas chegaram a Portugal para trabalhar e simplesmente não têm forma de se regularizar nem de ter os seus documentos. E isso é o pior que nós podemos fazer, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista dos princípios daquilo que achamos que deve ser uma política de acolhimento e direitos humanos. Esta nova posição de Pedro Nuno Santos é uma forma de responder ao problema ou de tentar não perder votos para os partidos mais populistas que têm feito deste tema uma bandeira, Pedro Nuno Santos? Não, eu, antes de mais, fazer um parênteses a propósito deste tema, porque hoje assistimos, mais uma vez, o Governo a ultrapassar a linha daquilo que é aceitável na República a um Governo de gestão. E, portanto, hoje assistimos a uma ação de propaganda despoderada, a mais uma, que serviu não só de propaganda e de ataque ao governo anterior do Partido Socialista, numa matéria onde é possível construir-se consensos. Até porque, no plano de ação do atual governo, muitas das linhas deste plano de ação são de continuidade com aquilo que o governo anterior vinha fazendo. Eu próprio, mais recentemente, assumi posições e apresentámos propostas que vão também em linha com algumas das preocupações do governo da AD. O que quer dizer que hoje nós tivemos um governo com um discurso sectário numa matéria onde é possível construir pontes. Porque o Partido Socialista, aquilo que defende, é a imigração regulada. E a imigração regulada não respeita apenas os que já cá estão, respeita quem vem. A manifestação de interesse fez sentido durante um período em que havia uma procura muito grande por parte do mercado de trabalho. Muitos setores teriam parado se não tivessem entrado os trabalhadores estrangeiros, mas a verdade é que é um mecanismo que hoje é desajustado. E por isso nós precisamos de ter uma imigração regulada, que dê resposta às necessidades do país, mas que também garanta que quem vem trabalhar e viver em Portugal tenha condições para ser recebido. E envolver as empresas, e nesse aspecto está, de alguma forma, alinhado com o governo. Estamos mesmo no final. A Mariana Mortágua irá fechar. Pedro Nuno Santos, é inevitável perguntar-lhe isto. O Luís Montenegro já disse que só governa se vencer as eleições. O senhor assume o mesmo ou admite mudar de ideias se tivermos uma reedição dos resultados de 2015? Eu já tive hoje a oportunidade de dizer que só haverá alternativa à AD se o Partido Socialista vencer estas eleições. No ano passado,
o Sr. Presidente da República convidou o partido mais votado e, por isso, nós precisamos de vencer as eleições. E eu quero pedir ao povo português e ao povo e aos eleitores que votam à esquerda para não dispersarem votos. Porque nós hoje podíamos ter um governo do Partido Socialista e não ter a AD a governar se não tivesse havido a dispersão de votos que tivemos há um ano. O Partido Socialista perdeu por apenas 50 mil votos, o Bloco de Esquerda teve 280 mil votos e é muito importante que esta dispersão não aconteça e por isso eu quero pedir aos portugueses o voto no Partido Socialista para que nós possamos construir o futuro a partir de já. Quer que responda a isto? O voto no Bloco reforça a direita ou pode reforçar uma solução de esquerda após as eleições? Pedro Nuno Santos acabou de fazer um apelo para ficar à frente do PSD. Nós sabemos que o primeiro lugar não termina nada. Tivemos o primeiro lugar do PS na maioria absoluta, passado um ano, acabou o governo, foi há um ano. Tivemos o PSD. Eu tenho que terminar. Mas é importante para depois podes responder logo. Mas eu responderei logo. Temos de terminar. Mas não aceito interrupções. O PSD ficou à frente e isso não impediu instabilidade. Aquilo que Pedro Nuno Santos está a dizer quando diz que quer ser o mais votado e que espera uma viabilização do PSD é que tem uma bala de prata. E que a bala de prata de Pedro Nuno Santos é Luís Montenegro. E, portanto, está à espera de governar com o apoio ou pelo menos a viabilização de Luís Montenegro, está à espera de governar para resolver a crise da habitação com um programa que não tem nenhuma medida diferente daquela que foi tentada até agora, e está à espera que a pessoa, Luís Montenegro, que Pedro Nuno Santos diz todos os dias que não é confiável, lhe dê confiança para governar com base no seu apoio. Mas e o Bloco? Era a minha pergunta. E eu entendo que a estabilidade que o país precisa faz dizendo a verdade. E dizer a verdade às pessoas é só baixamos o preço da habitação com tetos nas rendas e é o Bloco, e são os deputados do Bloco que conseguem fazer isso na Assembleia da República. E quem diz baixar os preços da habitação, diz taxar as grandes fortunas para ter uma política de redistribuição, diz respeitar quem trabalha por turnos para seguir o salário. Há ou não disponibilidade para assinar um acordo, se tal for possível? Há sempre. Muito obrigada, Mariana Mortágua. Pedro Nuno Santos, a última palavra era de Mariana Mortágua. Quem formou o governo palavra da Mariana Mortágua. Foi a AD, apesar da esquerda ter mais votos que a AD. Mariana Mortágua, é por isso que nós não podemos correr o risco desta vez. A instabilidade... O Bloco consegue mais facilmente influenciar o governo do PS do que o governo da AD. Portanto, sem governo do PS não há cá política de esquerda. Quem fica à frente não resolve. Não determinou até agora. Não diga ao país que a sua bala de prata é Luís Montenegro, porque isso não é acreditável. A esquerda teve mais votos que a AD. Falar em cima de um outro. A esquerda teve mais votos que a AD, mas foi a AD que formou o governo. Não podemos correr esse risco. Era suposto ser a Mariana a terminar, mas temos mesmo que terminar porque os nossos 30 minutos já fecharam. Muito obrigada, Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua. Amanhã, na antena da SIC Notícias, estarão frente a frente Paulo Raimundo da CDU e Rui Tavares do Livre, moderados pela Nelma Serpa Pinto, num debate que começa às 6 da tarde.